Ok? Então, revisão para recuperação. O que vai cair na prova? Vai cair o cálculo do NOx, e as funções inorgânicas. Quando a gente fala cálculo do NOx, é aquela brincadeira da gente brincar de jogo da velha, onde a gente separa os elementos e tem que saber qual é a carga do hidrogênio, qual é a carga do enxofre e qual é a carga do oxigênio. Por exemplo, mais 1, oxigênio é menos 2, o enxofre é mais 6, ok? Bom, e além disso, quando a gente fala sobre as funções inorgânicas, nós estamos falando de ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Então, vamos lá começar a trabalhar inicialmente com o cálculo do NOx. O que nós temos que saber? Nós temos que saber que todos da família 1 têm carga mais 1, ou seja, ó, todos da família 1 da tabela periódica têm carga mais 1. Todos da família 2 da tabela periódica têm carga mais 2. Por exemplo, magnésio. Qual é a carga do magnésio? Ora, mais 2. Qual é a carga do sódio? Ó, a carga do sódio, mais 1. Qual é a carga do rubídio? A carga do rubídio, mais 1. Porque está carga? Porque está na família 1. O que o professor destaca para ti? Isso nunca muda, tá? Esses aqui nunca vai mudar. Simplesmente é só saber que é da família 1, 2, você já sabe a carga. Aí nós temos que saber aqui, ó, todos aqui da família 3 têm carga mais 3, todos da família 4 têm carga mais 4, e aqui vai começar a diminuir, ó, vai ficar menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. O que significa isso? Ora, o oxigênio, ó, na maior parte dos casos, vai ter carga menos 2. Assim como o hidrogênio, na maior parte dos casos, vai ter carga mais 1. Só que vai depender com quem eles vai estar ligado. Então, pode ocorrer uma variação de carga. O que vocês vão ter que memorizar, na realidade, vai ser a prata, o zinco e o alumínio. Onde a prata vai ter carga mais 1, o zinco vai ter carga mais 2 e o alumínio vai ter carga mais 3, tá? Então, são algumas informações que vocês têm que saber. Então, família 1A tem carga mais 1, não pode esquecer que todos da família 1 tem carga mais 1. E família 2A tem carga mais 2, nunca muda, ok? Agora, os elementos da família 6A, e quem são os elementos da família 6A? Quem são aqui da família do oxigênio, ó? Do oxigênio. Eles têm, à direita da forma, sempre vão ter a carga menos 2. Assim como os elementos da família 7A, ó, vão ter sempre carga menos 1. São aqui os elementos da família do flúor. Ó. Então, toda a família 7A tem carga menos 1. Então, são essas informações que nós temos que saber. Tá? E aqui, ó, além prata mais 1, zinco mais 2 e alumínio mais 3. E além disso, isso é extremamente importante, tá? Então, provavelmente vai fazer uma pergunta assim na prova. Toda substância simples possui NOx igual a 0. Ou seja, como assim, professor? O cloro. Qual é a carga do cloro? 0. Por quê? Porque é uma substância simples, só tem ele. Oxigênio, somente ele? 0. Hidrogênio, somente ele. É uma substância simples? Sim, então vale 0. Então, toda substância simples, memorizem isso, tá? Toda substância simples apresenta NOx igual a 0. Então, seguindo em frente, aqui numa reação química, repare que ó, o ferro é uma substância simples. Então, carga corresponde a 0. Assim como o ferro tem carga, falei cobre, né? O ferro tem carga 0, assim como o cobre, ó, tem carga 0. E por que o cobre tem carga 0? Ora, porque ele é uma substância simples. E toda substância simples possui NOx. Quando a gente fala NOx, é carga. NOx igual a 0. Memorize essa informação, ela é extremamente importante aí para a prova. Agora, quando a substância é uma substância composta, ó,
Deixa eu pegar aqui uma canetita. Quando nós temos uma substância composta, aí nós temos que calcular, ó. Essa substância que tem mais de um elemento, nós temos que calcular. O oxigênio, à direita da forma, tem carga, ó, menos 2. Aqui também vai ser menos 2, é sempre assim. Bom, e a molécula tem que ser zero. O somatório da carga tem que ser zero. Então, qual vai ser a carga desse cobre? Mais 2, porque mais 2 menos 2 vai zerar. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui o oxigênio é menos 2, para que a molécula dê zero, qual vai ser a carga desse ferro? Opa, só aqui, professor, aqui. Oxigênio menos 2, a carga do ferro mais 2. E mais 2 com menos 2, zerou. Então, o que nós temos que saber? Ó, que o cobre aqui tem carga mais 2 e que o ferro tem carga mais 2. Seguindo em frente, como é que a gente calcula o NOx? O primeiro passo, ó, a gente vai ter que multiplicar. O segundo passo, o somatório tem que dar zero. E o terceiro passo, a gente vai ter que dividir aí, é o último passo. Então, o primeiro passo, multiplicar. O segundo passo, o somatório tem que dar zero. E o terceiro passo, a divisão tem que zerar. Além disso, é importante saber que o hidrogênio, tá, na maior parte dos casos, 99% dos casos, vai ter carga mais 1. Mas quando estiver ligado à família 1A, estiver ligado à família 2A, ok? Ele vai ter carga menos 1. É claro que ele vai ter que estar à esquerda da forma, porque a direita da forma... Desculpa, ele vai ter que estar à direita da forma, porque sempre quando tiver à esquerda da forma, por exemplo, HCl, ó, ele está à esquerda, então ele vai ter a carga mais 1. Isso nunca muda, ok? Vai mudar quando ele estiver à direita da forma, que aí sim ele pode ter carga menos 1. Então, quais são as possibilidades de carga para o hidrogênio? A carga mais 1 e menos 1. E para o oxigênio? O oxigênio, na maior parte da situação, ele vai ter a carga menos 2. 99% dos casos, ele tem a carga menos 2. Por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Repare que o oxigênio está à direita, ó. Então significa que a carga do oxigênio vale menos 2. Vai ter uma exceção que ele vai ter a carga menos 1, e vai ter, na verdade, vai ter uma exceção que vai ter carga mais 2, tá? Somente um caso, quando estiver ligado com o flúor, ok? E existe a possibilidade de ter a carga menos 1 e ainda existe a possibilidade de ter a carga menos 1,5. Como ocorre a variação da carga, é por esse motivo, tá, que a gente tem que calcular o NOx da substância. E geralmente, o que vem? Geralmente vem uma substância. Deixa eu pegar primeiro aqui. Água. Geralmente aparece a molécula da água. Tem água. E nós temos que calcular aí quanto vale hidrogênio e oxigênio. O que nós temos que fazer? Ora, nós temos simplesmente a separar isso, ó, como um joguinho da velha. Certo? Essa é a brincadeira. Só que ali já está separado, tá? Tem lá a substância e nós temos que separar. Então, tá aqui, ó. O professor separou a molécula da água, ok? Aqui, ó, do hidreto de sódio, do hidreto de cálcio, tá? Aqui do ácido clórico, aqui do ácido cloroso, aqui do ácido hipocloroso. Então, vamos lá, vamos calcular o NOx. Como é que a gente calcula o NOx? Nós temos que saber quanto equivale a carga de cada um. Então, ó, o hidrogênio à esquerda vai ter sempre mais 1, não muda. Qual o primeiro passo? Multiplicar, tá? O primeiro passo é multiplicar. Então, por quem? Pelo número que está aqui, ó. E 1 vezes 2, ó, você está botando bonitinho, não sei porque eu estou escrevendo. Ó, a carga de hidrogênio é mais 1, e agora a gente vai multiplicar. Então, 1 vezes 2, 2, né? Ó, 1 vezes 2, 2. E agora, o somatório tem que dar zero. Então, que número que a gente vai colocar aqui, ó, para dar zero? Menos 2, né? Porque, ó, mais 2 com menos 2, zerou. Então, segundo passo, a soma tem que dar zero. E o terceiro passo é dividir. Então, dividir por quem? Pelo número que está aqui, ó. E menos 2 dividido por 1, menos 2. O que nos interessa sempre vai ser o que está ali em cima, ó. O hidrogênio tem carga mais 1 e o oxigênio tem a carga menos 2. Em termos de resposta de exercício, qual é a carga do hidrogênio? Mais 1. Qual é a carga do oxigênio? Menos 2. Certo? Bom, agora, vamos ver o que acontece com o hidrogênio, ó. Repare que o hidrogênio à esquerda ficou com carga mais 1. Mas o sódio é da família 1A. E ele nunca muda.
toda a família 1A tem carga mais 1. Então, sempre, quando for a família 1A, nós temos que começar pela família 1A. E o primeiro passo é multiplicar pelo número que está aqui, certo? E, vamos lá. 1 vezes 1, 1. O segundo passo, o somatório tem que dar 0. Então, que número que nós vamos colocar aqui, que somando dá 0? Menos 1. Porque mais 1 com menos 1, zerou. E o último passo é dividir pelo número que está aqui. E menos 1 dividido por 1, menos 1. Repare que quando o hidrogênio estiver à direita da fórmula, ligado à família 1A, ele vai ter a carga menos 1. O sódio, a gente sabia que é da família 1A, todos da família 1A tem carga mais 1. O professor está pintando de amarelinho, aí é o que vocês têm que saber lá para responder na prova. O sódio tem carga mais 1, o hidrogênio tem carga menos 1. Agora vamos lá para o CaH2, o hidreto de cálcio. O cálcio é da família 2A. Como ele é da família 2A, ele nunca vai mudar. Ele significa que tem a carga mais 2. E aqui o número 1. 2 vezes 1, 2. Para que o somatório dê 0, a gente coloca aqui menos 2. E menos 2 dividido por 2, menos 1. É assim que funciona o processo. Você está repetindo, que a repetição leva à perfeição. Então, ó, cálcio mais 2, multiplicamos pelo número que está lá em cima, mais 2. O somatório tem que dar 0. E para zerar a gente coloca menos 2. E agora a gente vai sempre, o último passo é dividir pelo número que está aqui. E menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, quais são os valores que a gente tem que responder na hora da prova? É que o cálcio vale mais 2 e que o hidrogênio vale menos 1. Bom, até esse exato momento, o professor fez o quê? O professor calculou o NOx, né, com moléculas com 2 elementos químicos. Repare que aqui temos, ó, 2 elementos, apenas 2 elementos químicos. Agora nós vamos calcular o NOx quando tiver com 3 elementos. Como é que funciona isso? Bom, nós vamos utilizar sempre aquele que a gente sabe, sempre quem está à esquerda e quem está à direita. Sempre quem está à esquerda e quem está à direita. Então, qual é a carga do hidrogênio? Ora, a carga do hidrogênio, à esquerda vai ser sempre mais 1. E a carga do oxigênio à direita vai ser sempre menos 2. Vocês vão ter que memorizar essa informação. O primeiro passo é o quê? Multiplicar pelo número que está aqui, ó. Certo? Então, 1 vezes 1, 1. Aqui, menos 2 vezes 4, menos 8. O somatório tem que dar 0. Então, aqui a gente vai colocar mais 7, porque mais 7 com mais 1, mais 8. Com menos 8, zerou. Agora a gente divide pelo número que está aqui, ó. 7 dividido por 1, mais 7. O que vai nos interessar, na realidade, é aqui, ó. É a carga do cloro. Por que vai nos interessar a carga do cloro? Porque o resto a gente sabe. A gente sabe que o hidrogênio à esquerda tem carga mais 1. A gente sabe que o oxigênio à direita tem carga menos 2. O que a gente teve que calcular é a carga do cloro, que tem carga mais 7. Ok? Então, você vai pagar aqui, ó, só para destacar para ti o que você tem que saber. O que você tem que saber? Ora, você tem que saber qual é a carga do cloro. Ó, que nessa situação, a carga deu mais 7. Então, a pessoa vai passar limpo para destacar para ti. Ó, aqui a carga deu mais 7, certo? Agora vamos para a próxima molécula. Vamos ver o que acontece. O hidrogênio, a gente sabe que tem carga mais 1, o oxigênio sabe que tem a carga menos 2. Agora nós vamos ter que multiplicar. Temos que multiplicar. Então, 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 3, menos 6. Para que o somatório dê 0, a gente vai colocar aqui um número que somando dê mais 6, que diminuindo a menos 6. Então, a gente coloca aqui mais 5. Por quê? Mais 5 mais 1, mais 6. Com menos 6, zerou. Depois a gente vai dividir pelo número que está aqui. 5 dividido por 1, mais 5. Então, vamos lá, vamos resolver aí o número 2. Então, você está resolvendo aqui, bonitinho. Desculpa, só fazer aquilo ali rapidinho. Apagar aqui. Tá, deixa eu pintar para ti. Se eu faz um negócio tão caprichado, até esquece que fez tão caprichado. Tá aqui, ó. Ok, ó. Isso aqui a gente tem que saber. O cloro tem carga mais 7. Agora, vamos lá, para o segundo. O hidrogênio tem carga mais 1. O oxigênio tem menos 2. Agora a gente vai multiplicar porque está em cima. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Agora, somatório tem que dar
zero. Então, que número que a gente vai colocar aqui para que o somatório dá zero? Mais 5. E agora a gente vai dividir pelo número que está lá em cima. Quando não aparece, é o número 1. Ok? Então, mais 5. Então, repare que aqui, ó, que nessa molécula, o cloro ficou com a carga mais 5. Repare que a carga do cloro está variando aqui, ó. Aqui nessa molécula o cloro é mais 7, aqui nessa molécula o cloro é mais 5. E vamos fazer o mesmo processo aqui para essa molécula. Então, o hidrogênio tem carga mais 1, e o oxigênio tem a carga menos 2. O primeiro passo é multiplicar pelo número que está lá em cima. 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 2, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Agora, o somatório tem que dar zero. Então, que número que a gente vai colocar aqui que somando dá zero? Mais 3. Por quê? Porque mais 3, mais 1, mais 4. Menos 4, zerou. Ok? Agora, é dividir pelo número que está aqui. 3 dividido por 1, 3. Pronto. É isso que nos interessa. Ó. A carga do cloro vale mais 3. Repare que, ó, como ocorreu a variação da carga. Nessa molécula aqui, ó, o cloro vale 7, nessa outra molécula vale 5, e nessa outra molécula vale 3. Então, por esse motivo que nós temos que calcular aí o NOx da substância, porque alguns ocorre a variação dependendo do elemento químico que ele se conecte. Mais exemplos, o que nós temos que saber? Olha só. O oxigênio tem carga menos 2, 99% dos casos. Mas quando estiver ligado com o flúor está à direita da fórmula. E toda a família 7A, à direita da fórmula, tem carga menos 1. Isso não muda. Então, por esse motivo, nós temos que começar com o flúor. Então, o primeiro passo é multiplicar. Menos 1 vezes 2, menos 2. O somatório tem que dar zero. Então, a gente coloca aqui, ó, mais 2. Porque mais 2 com menos 2, zerou. E agora, o último passo é o quê? Dividir pelo número que está aqui. 2 dividido por 1, 2. Então, vocês vão verificar que o oxigênio nessa situação vai dar carga mais 2. Então, vamos lá. Bonitinho. O oxigênio, só que aqui é o contrário. Sem querer, eu fiz o contrário. Então, ó, o oxigênio tem carga menos 1. O oxigênio não. O flúor tem oxigênio menos 1. E multiplicou por 2, que deu menos 2. Depois, para que o somatório dê zero, a gente coloca mais 2. E mais 2 dividido por 1, mais 2. Então, aqui, ó, nessa situação, é a única situação onde o oxigênio tem a carga mais 2. É a única situação, ó. É a única situação. Tá? Agora, se o oxigênio estiver à direita, ele vai ter sempre a carga menos 2, né? Vai depender, ó, dessa criança aqui. Por quê? Porque o sódio, ele é da família 1A. E da família 1A nunca muda. O oxigênio não. O oxigênio, 99% dos casos, pode ter a carga menos 2. Mas repare que aqui, ó, ele teve a carga mais 2. Só que ele ainda pode ter a carga, ó, menos 1. Ele ainda pode ter a carga menos 1,5. Então, o oxigênio varia a carga. Agora, o sódio não. O sódio, por ser da família 1A, nunca vai mudar. E se é da família 1, tem carga mais 1. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Para que o somatório dê zero, a gente coloca aqui menos 2. E o último passo é dividir. Menos 2 dividido por 4, né, vai dar quanto? Menos 1,5. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, sódio mais 1, 1 vezes 2, 2. Para que o somatório dê zero, menos 2. E menos 2 dividido por 4, menos 1,5. Ok? Claro, vai dar 0,5. 0,5 é metade de 1, umas coisas com meio. Bom, o padrão, pessoal, o que mais aparece, na verdade, ó, é assim, ó. O que mais aparece é assim com 3 elementos. Onde o hidrogênio tem carga mais 1. O oxigênio tem a carga menos 2. O primeiro passo é multiplicar por um que está aqui em cima. 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. O somatório tem que dar 0. Então, para dar 0, a gente coloca aqui mais 6. E 6 dividido por 1, mais 6. Ok? É isso que nós temos que saber. Então, vamos lá. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Primeiro passo é multiplicar pelo número que está aqui em cima, ó. Então, mais 1 com mais 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para que o somatório dê 0. E o número que nós vamos colocar aqui, mais 6. E agora a gente vai dividir pelo número que está aqui.
E 6 dividido por 1, 6. Então, é isso que nós temos que saber. Qual é a carga do enxofre nessa molécula? Ora, a carga do enxofre é mais 6. Essa teria que ser a resposta lá do exercício. Bom, o que vai acontecer quando nós temos aqui ó, um ânion, ou seja, tem carga negativa? Em vez do somatório ser igual a zero, o somatório vai ser igual à carga. É a única coisa que muda. O resto é a mesma coisa. O oxigênio à direita ó, vai ter carga menos 2, ok? O enxofre não é da família 1A e não é da família 2A. Então, eu começo sempre pelo oxigênio, tá? Eu só vou começar por outro elemento quando for da família 1A ou da família 2A, tá? Porque na família 1A carga mais 1, família 2A mais 2, né? Eu começo por eles. Agora, como o S aqui, ó, que é o nosso enxofre, ele não é da família 1A e não é da família 2A, então começa pelo oxigênio, porque o oxigênio à direita vai ter sempre carga menos 2. Então tá. Agora vamos calcular. Se é um ânion, em vez de ser zero, somatório, estou repetindo, vai ser menos 2. Bom, e agora? Qual é a carga do oxigênio à direita? Menos 2. E menos 2 vezes 4, menos 8. Que número que a gente coloca aqui para dar o resultado menos 2? Mais 6. Porque mais 6 com menos 8, menos 2. Depois a gente divide por número que está aqui, que é número 1. 6 dividido por 1, 6. O que nos interessa é isso aqui. Então, vamos lá. Ó, então, o professor destacou para ti ó, que o somatório vai ser igual a menos 2. A carga do oxigênio à direita é menos 2. Multiplicou, menos 2 vezes 4, deu menos 8. Agora, para que o somatório dê menos 2, que número que nós vamos colocar aqui? Mais 6. E agora a gente vai dividir pelo número que está aqui. E 6 dividido por 1, 6. E é isso que seria a resposta do exercício aqui, ó. Mais 6. Ok? Bom, e quando nós temos 3 elementos, ó. 3 elementos, ok? Só que aparece assim, ó, 3 elementos, que nós temos que transformar nessa forma. O que acontece nesse número 3? Esse número 3 multiplica ó, o que está dentro do parênteses. O que está fora, não. Então, repara que ficou aqui AL2, aqui tem número 1. E 3 vezes 1, 3. E aqui, 3 vezes 4, 12. Pronto. É a forma de a gente transformar isso aqui, ó, isso nisso aqui. Então, o que nós temos que saber? O professor já destacou para ti o quê? O professor destacou para ti que o alumínio, quer dizer, a prata, o zinco e o alumínio tem inox fixo. Quais são a carga deles? Prata, mais 1, zinco, mais 2 e alumínio, mais 3. Tem que memorizar, sim, vocês têm que memorizar isso aí. Então, o alumínio tem a carga quanto? Mais 3. Tá? Então, é fixo, não muda. Ok, o oxigênio à direita, menos 2. Esse é padrão, tá? Hidrogênio à esquerda, mais 1, oxigênio à direita, menos 2, na maior parte da situação. Bom, e agora? O alumínio, carga fixa, mais 3, então a gente vai multiplicar. Ó. 3 vezes 2, mais 6, menos 2 vezes 12, menos... E o somatório tem que dar 0. Se eu tenho 6 para chegar a 24, faltam quanto? 18. 18 mais 6, 24. Com menos 24, zerou. E a gente vai dividir pelo número que está aqui. E 18 divide por 3, mais 6. Tá? Então, é assim, essa seria a resposta lá da prova. O professor botou bonitinho. Então, ó, alumínio mais 3, oxigênio menos 2, multiplicamos, o somatório tem que dar 0, para que a soma aqui dê 0, a gente vai colocar mais 18, e o último passo sempre vai ser dividir, ó, o último passo vai ser sempre dividir por quem? Pelo número que está aqui. E 18 dividido por 3, mais 6. Então, a resposta lá na hora da prova teria que ser a carga do enxofre, que corresponde à carga mais 6, ok? O alumínio a gente sabe, porque o alumínio tem carga fixa, mais 3, e o oxigênio à direita tem carga menos 2, certo? Só não vai ter carga menos 2 quando estiver ligado à família 1A, 2A, ok? Ou quando estiver ligado com a única exceção. E agora, ó, substância simples vale 0. Não esquece. O resto, o que teria que fazer? Teria que simplesmente pegar a substância composta e fazer, ó, vamos calcular o NOx aqui.
a gente faz o joguinho da velha. E o somatório tem que dar 0. O que a gente sabe? Que o oxigênio tem carga menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Para que o somatório dê 0, a gente coloca mais 2. E mais 2 dividido por 1, mais 2. Então, significa isso, que o oxigênio tem aqui carga menos 2, aqui tem a carga mais 2. E o mesmo que a gente vai fazer aqui para a substância composta, que é o óxido de ferro. A gente separa por jogo da velha, o somatório tem que dar 0. A gente sabe que o oxigênio tem carga menos 2, e menos 2 vezes 1, menos 2. Para que o somatório dê 0, mais 2. Mais 2 dividido por 1, mais 2. Então, é isso aqui que nos interessa, ó. Certo? Então, o oxigênio tem carga menos 2 e o ferro tem mais 2. Ó, então, repare, ó. Oxigênio menos 2, cobre mais 2. Tá aí. Oxigênio menos 2, eu sei, multiplica. Somatório tem que dar 0. Então, tá mais 2. E ao dividir, mais 2. Então, sempre eu tenho que pegar isso aqui, ó. Mais 2 e menos 2. Então, aqui, ó, ferro mais 2, oxigênio menos 2. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Bom, isso aqui depois só para saber que se aumenta, sofre oxidação, sofre redução. Bom, e quando nós temos aqui, ó, eu tenho que saber qual é a carga dessa substância. Como é que eu sei? Bom, aqui nós temos os principais ânions, ó, os principais ânions. Deixa eu destacar lá das funções inorgânicas. Bom, vocês têm que memorizar assim, ó, esse é menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1. Esses ânions vocês têm que memorizar, tá? Porque são muito comuns. Olha só, SO4. Qual é a carga do SO4? Menos 2. Então, para que esse somatório dê 0, qual vai ser a carga desse cobre? Mais 2. Porque o cobre tem inox variável, tá? Ele pode ser mais 1, mais 2. Então, e aí? Só sabendo a carga do ânion, nós encontramos a carga do cátion. É a mesma coisa aqui, ó. O nitrato. Qual é a carga do nitrato? Ora, a carga do nitrato é menos 1. Então, se aqui é menos 1, significa isso. Ora, que aqui a carga do cobre vai ser mais 1. Embora que aqui esteja errada a forma, tá? A forma é CuNO3 nessa situação aí. Então tá. Aqui está errada a forma. Aqui nessa situação aqui, você vai apagar só para vocês entenderem. Nessa situação, o que acontece? Quando tem esse 2 aqui, ó, quando tem esse 2, essa aqui é a carga, ó, do cobre que veio para cá, ó. Que aqui nós temos a carga mais 2. Então, o cobre, ele pode ter a carga mais 1, ele pode ter a carga mais 2. Então, como ele está entre parênteses, ó, significa que esse cobre tem carga mais 2, que a gente leva aqui para baixo. Sempre que a gente tem que unir, por exemplo, assim, nós temos que unir o cobre com o nitrato, certo? O nitrato tem a carga menos 1. Se o cobre tem a carga mais 2, a gente tem que abrir o parênteses e esse 2 vem para cá, ó. Então fica aqui mais 2. Por isso que eu sei que o cobre aqui tem carga mais 2. Agora, se eu quiser saber quando o cobre tem carga menos 1, eu sei que o nitrato tem, ó, mais menos 3, menos 2, menos 1. Menos 3, menos 2, menos 1. O nitrato tem a carga menos 1. Para que o somatório dê 0, o cobre aqui tem a carga mais 1. Então, essa é a forma do nitrato de cobre. Agora, existe o cobre mais 2. Então, se o cobre é mais 2, ele cola com o nitrato, e o nitrato tem a carga menos 1, ok? Então, a gente tem que abrir parênteses, e esse 2 vem para cá, e a gente tem a forma do nitrato de cobre 2. Tá? Então, uma partezinha mais capciosa aí, a gente já tem que ter uma boa base para poder entender essas coisas. Mas vocês têm que memorizar esses ânions aqui, ó. Vocês têm que saber esses ânions, tá? Eles são extremamente importantes. O professor destaca isso nas funções inorgânicas. Ó, o professor destacou aqui, ó, a carga do sulfato é menos 2, então qual vai ser a carga desse cobre? Mais 2. Aqui é só para saber o processo de oxi-redução, tá? Lá para eletroquímica vai ser importante. A pessoa vai pular isso aqui, porque isso aí
no momento não vai ser importante, tá? Nós estamos trabalhando com revisão aí para a nossa prova de recuperação. Isso não vai ser cobrado na prova de recuperação. Bom, pessoal, nesse exato momento, o professor destacou para ti sobre cálculo de Knox, tá? Na próxima aula de quinta-feira, o professor vai destacar as funções inorgânicas. O professor tem 2 aulas aí para fazer uma leitura desse conteúdo. Essa aula ela vai ser salva no portal, vai estar à disposição de vocês. Também existe a mesma aula de cálculo de Knox, tá? Onde foi feita no processo normal, que está à disposição já no portal de vocês. Então assistam esse conteúdo, que eu tenho certeza que vocês não vão ficar com dúvidas no cálculo de Knox para a prova de recuperação. Bom, e nós temos aí 5 minutinhos para o professor falar sobre as funções inorgânicas. Como nós estamos falando de funções inorgânicas, o professor está falando sobre ácido, a gente está falando sobre base, nós estamos falando sobre sais, sal. E nós estamos falando sobre as bases. Ok? Como é que nós identificamos um ácido, como é que nós identificamos uma base, como é que nós identificamos um sal, e como é que nós identificamos uma base. Esse é o princípio de tudo. Ok? Se nós temos o hidrogênio na frente de uma fórmula, nós temos a função ácido. Tem H na frente, é ácido. A base tem o quê? Tem o OH à direita da fórmula. Certo? Então, se nós temos o OH à direita da fórmula, nós temos uma base. Agora, se a gente só não tiver o hidrogênio e não tiver o OH à direita, nós temos a função sal. Certo? E aqui não é sal, aqui é óxido, né? Faltou a palavrinha óxido. Um óxido é um composto com no máximo 2 elementos químicos e o oxigênio tem que estar à direita da fórmula. É isso que vocês têm que saber para a nossa prova, tá? Você vai apagar e vai mostrar agora de uma forma diferente a mesma coisa. Então, nós temos lá ácido, HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO4. O que essas 5 substâncias que o professor colocou à tua disposição é? Que função inorgânica é essa? Ora, é um ácido. E por que é um ácido? Porque tem o hidrogênio na frente da fórmula. O mesmo destaque que as funções inorgânicas. Essa aula foi trabalhada contigo lá no 3º trimestre. Está tudo ali bonitinho, bem completo. Assistam, quem está precisando de nota, assista aquela aula. Aquela aula é completa, tá? O que o professor consegue na aula de hoje e na próxima aula é fazer uma leitura, uma revisão, tá? Nós só temos apenas 2 aulas para revisar o cálculo de Knox e as funções inorgânicas, tá? Bom, então se tem um hidrogênio na frente, tem a função ácido, certo? Agora vamos para a função base. Como é que nós identificamos uma substância básica? Como é que nós identificamos uma base? Exemplo. O que essas 4 substâncias têm em comum? Tem a hidroxila, ó. Tem hidroxila. Não importa se está entre parênteses ou não. Se tiver o OH, que a gente chama de hidroxila, à direita, nós temos uma substância básica. Ok? E a função sal? Como é que nós identificamos a função sal? Repare que não tem H na frente e não tem OH direito na fórmula. Então, nós temos a função sal. Ok? Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio e brometo de potássio. Então, não tem H na frente, ó, não tem H mais e não tem OH menos, certo?
Isso saiu do ácido e saiu da base e produziu um sal. E, por fim, os óxidos. Como é que nós reconhecemos a função óxido? Repare que nós temos dois elementos. Aqui nós temos carbono e oxigênio. Aqui nós temos carbono e oxigênio. Aqui nós temos nitrogênio e oxigênio. E aqui nós temos fósforo e oxigênio. Então, no máximo, dois elementos. E o oxigênio, ele tem que estar à direita. Oxigênio, ele tem que estar à direita da fórmula. E quando isso ocorre, nós temos a função óxido. Certo, pessoal? Então tá aí. Nossa aula terminou. O professor destacou para ti as funções inorgânicas, tá? Na próxima aula, o professor vai trabalhar os detalhes da classificação das funções inorgânicas. E na aula de hoje, o professor destacou como a gente calcula um óxido. Destaque, esses dois conteúdos que vai cair na prova de redação estão todas bem organizadas e gravadas e já disponíveis para vocês no portal, toda completinha, tá? Só depende de ti aí para aprender esse conteúdo, se você tem aí alguma dúvida sobre isso. Então, só parar a gravação.